seja muito bem-vinda ao nosso novo quadro ABTech. Esse é o segundo episódio e nesse quadro eu falo tudo, eu e Jorel falamos tudo sobre tecnologia na área farmacêutica, especificamente na área magistral. Esse é um conteúdo patrocinado pela Prime Software. Que é a Alana Bezerra, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, consultor técnico da AB Consultoria Farmacêutica. E hoje vamos falar sobre como gerenciar de forma eficaz o controle de qualidade na tua farmácia de manipulação. Então, se você é farmacêutico magistral, se você é gestor de farmácia com manipulação, essa é a hora de você colocar em prática e deixar a sua farmácia mais digital. Você vai ver os ganhos que você vai ter ao aplicar essa ferramenta de controle de qualidade no seu setor de controle de qualidade. Então vamos lá. Primeiramente, é importante você ter uma clareza sobre você que de repente não é da área, está migrando de área, o que é o setor de controle de qualidade. E, Jorel, antes que nós respondamos, eu lembro de quando eu entrei na farmácia, um dos primeiros no setor magistral, na realidade eu já tinha tido contato em campo, né, na indústria farmacêutica com esse setor. Não era desse setor, mas sempre como eu era da produção, o controle de qualidade estava muito relacionado. E só que quando eu entrei como farmacêutica no mercado, eu caí de paraquedas nesse setor. E a Visa, né, o órgão daqui, ele é extremamente rigoroso com o controle de qualidade. Então, nas vistorias, um dos setores que eles mais pegavam era no controle de qualidade. E por ser uma farmácia mais clássica, né, ela ainda estava até quando? Até porque em 2000 que a legislação preconizou esse setor. Uhum. E aí as farmácias foram se adequando. Na realidade, essa adequação é contínua, né? Melhoria contínua faz parte do processo. A digitalização, você vai ver que é uma das melhorias. E simplesmente eu caí de paraquedas e eu montei toda a documentação, inclusive a ficha, né? A ficha onde o laudo, né? Manual que nós vamos mostrar aqui para vocês, que a gente alimenta os dados dos testes. Então, assim, olha isso como é um setor que vem evoluindo o tempo todo e que bacana que o sistema de gestão, inclusive o Pharmacier, né, no qual nós vamos usar no final para mostrar para vocês como funciona na prática, que é mostrar a prática, não é só teoria não. Ele vem contribuindo também com esse setor, né? Mas o que é esse setor? O que é que representa esse setor de controle de qualidade na farmácia, Jorel? Então, né, geralmente quando a gente fala de controle de qualidade, uma das primeiras coisas que a gente pensa é controle de qualidade de matéria-prima. Mas no final das contas, ele é bem mais amplo que isso, né? É controle em processo, né? Se quando você faz lá o peso médio das tuas cápsulas do teu produto pronto, esse peso médio faz parte do setor de controle de qualidade, né? Mas hoje a gente vai focar um pouco mais na matéria-prima, tá? Mas o setor de controle de qualidade, ele é o quê? Ele é um setor na farmácia que vai avaliar processos, matérias-primas e produtos se estão dentro das especificações e fazer com que você tenha uma segurança no teu produto, seja você como profissional ou como você como cliente. Então, hoje em dia a gente vê muito essa preocupação de fazer o controle de qualidade por causa da vigilância, mas antes de qualquer coisa, ele é a qualidade do teu produto. Tá? Então, se você faz o teu controle de qualidade, quer dizer que o que você está produzindo realmente por isso que ele tem esse nome, tem qualidade. Tá? Então, não vejam só como mais uma atividade que você tem que fazer. Então, de forma técnica, né, falando de forma segundo a RDC, né, o controle de qualidade é um conjunto de operações, programações, coordenação, execução, com o objetivo de verificar a conformidade das matérias-primas, materiais de embalagem e produto acabado com as especificações estabelecidas,
tá? Então não é só sobre matéria-prima, é sobre também embalagens, é sobre também produto acabado. E só para complementar o que o Jorel colocou aqui, é importante frisar que essas especificações são extraídas de compêndios oficiais, por exemplo, as farmacopeias, tá? Mas nós temos um vídeo aqui só falando sobre esse setor, etapas, processos. Temos cursos também, inclusive muito em breve, 25 e 26 de outubro, ocorrerá o nosso curso de controle de qualidade. E até lá você vai consumindo o nosso conteúdo aqui no canal. A propósito, se inscreve aí, né, Joe? Se inscreve, dá like. Eu ouvi falar que se você não se inscrever aqui no nosso canal da AB Consultoria, o que acontece, Jorel? Acontece. O teu creme quebra. O teu creme... pronto. Boa. Então se inscreve aqui agora, deixa o teu like. E se você gostou desse vídeo, tá curtindo esse tema, compartilha para o máximo número de pessoas e comenta aqui. Teu comentário é muito importante. Então vamos lá. É importante frisar que, como o Jorel colocou aqui na definição, o controle de qualidade ele segue uma série de etapas, né? Um conjunto de operações no qual vai desde a qualificação de fornecedores. Então, o controle de qualidade ele começa na qualificação dos fornecedores para você saber e ter segurança sobre a procedência das matérias-primas, tá? Depois você vai fazer a aquisição dessas matérias-primas, vai receber os insumos, vai fazer a conferência se esses insumos estão de acordo com as especificações, faz a amostragem para executar os testes de controle de qualidade, que nós vamos pontuar, tá? Mais na frente, até que você vai emitir laudos, tá? Eu costumo falar, Jorel, que o nosso RG, né, é um documento de identidade, está para o ser humano, assim como o laudo ou certificado de análise está para uma matéria-prima. Então, todas as informações referentes àquela matéria-prima devem estar inclusive sobre os seus parâmetros físico-químicos, devem estar ali registradas no seu laudo. Esse laudo é emitido pelo fabricante, deve ser emitido também pelo distribuidor ou fornecedor, né? E também pela farmácia. Cada empresa pela qual a matéria-prima passa, ela deve sim ser controlada. Ela deve ser analisada se os parâmetros estão de acordo com as especificações, tá? Até que, uma vez que todos os parâmetros estão conformes, tá? Você vai liberar os produtos para os laboratórios, né? Para a área de aprovados e que é dentro da área de armazenamento, né? Que sai de quarentena para aprovados e vai para os laboratórios, onde são submetidos a processo de manipulação, tá? Então, esse é um ciclo que pertencente a esse setor de controle de qualidade. Mas onde eu quero chegar, Jorel? Justamente nessa etapa de emissão de laudos, tá? Esses laudos, e aí é importante frisar que tem várias, a gente faz o controle de qualidade, como o Jorel falou no início, das matérias-primas, de produto acabado, de produto semi-acabado, de estoque mínimo. Aqui nós vamos focar 100% nas matérias-primas, combinado? E esses laudos, quando eu caí de paraquedas lá atrás, eu montei, né, um laudo manual, porque era o que eu tinha ali. E baseado na RDC 67, eu montei um formulário para atender, para que eu preenchesse, né, os resultados de todos os testes realizados, preconizados na RDC 67, tá? E aqui está o laudo, né, que eu montei lá atrás. E que bom que hoje nós temos um sistema de gestão, né? Algo mais digital, mais profissional, mais rastreável, mais tecnológico. E por que unir esses dois? O controle de qualidade e um software de gestão. Eu acho que é uma
é uma dor até, né, de algumas pessoas quando a gente fala de software, né? De modo geral, as pessoas são um pouco... Elas compram os softwares, mas são resistentes ao software. É curioso, né? E o controle de qualidade é uma dessas áreas que eu vejo as pessoas usarem menos, né? Geralmente, o que mais usa? A parte de compra, né? De aviamento de fórmulas e a produção. Acabou, né? Sendo que ele tem muito mais. E o controle de qualidade é uma delas. E ele é uma parte que a gente vai ver mais à frente, que vai se comunicar com todo o teu sistema. Então é menos uma informação que você está colocando. E aí é o que a gente fala lá no nosso primeiro vídeo, né? No último vídeo. Se você deixa de colocar informação, o teu sistema ele vai performar de forma menor do que ele pode, né? Não é que ele não vá funcionar, mas quanto mais informação você coloca nele, melhor ele vai te responder. É interessante esse ponto que o Jorel abordou aqui sobre o nosso medo de adentrar, de usar o que a tecnologia tem a nosso favor, inclusive nos processos da farmácia. Imagina só que você tem uma versão nova de um smartphone, né? E aí você tende a acomodar e não usar aquelas novas ferramentas, né? Ou usar uma função da câmera disponível nessa nova versão. Porque nós, de forma geral, nós tendemos a nos acomodar com aquilo. E preencher, por exemplo, um laudo à mão, aparentemente se torna mais fácil. Mas muitas vezes não é o caminho mais rápido que vai te oferecer uma maior agilidade nos processos. E hoje é tudo muito ágil. É importante que você adeque o seu processo de forma a atender o seu cliente de forma mais ágil e eficaz. Sim. Se eu demoro no controle de qualidade das minhas matérias-primas para liberar as matérias-primas... o laboratório chora. Primeiro porque se a matéria-prima pular direto para a área de produção, me desculpa, Farma, me desculpa, mas você está sendo irresponsável, tá? Isso não é ideal. Eu e Jorel estamos aqui para facilitar você nesse processo, para que você agilize e você não precise, né, submeter a esse tipo de processos, né? Esse tipo de processo não. Pular processo, se submeter a isso, tá? E se você é aquele farmacêutico que bate o pé, não, jamais vai pular processo. Você precisa ser muito ágil. Por quê? Porque o teu gestor, né, ele não vai esperar uma semana para vender aquela matéria-prima. Vamos lá, né? Eu só vou poder liberar daqui a 7 dias. Você acha que seu gestor vai perder venda? Não vai. Então, você, como farmacêutico, você, como gestor, você tem a obrigação de adequar o controle de qualidade de tal forma que ele que você libere matérias-primas, libere as matérias-primas o mais rápido possível para o setor de produção, tá? E o software vem para facilitar a tua vida nesse sentido também, não é, Jorel? Sim. E aí a gente vai para uma perguntinha muito boa, né? Quais são os maiores benefícios de tornar os laudos 100% digital? Né? Então, justamente a questão de por que usar o software. Né? Vamos só colocar aqui o que nós estávamos discutindo, Jorel. O que é que nós estávamos discutindo? O fato é que você pode fazer o controle de qualidade mesmo você trabalhando no laudo no formato manual, você tem a obrigação de alimentar o software no mesmo formato, alimentar os dados, por exemplo, com densidade. Você tem que alimentar, trabalhando o laudo de forma manual ou digital, independente. Sim. Lembrando aquilo que eu falei, o teu controle de qualidade não é apenas para você cumprir tabela com a vigilância. Também é para você, é para o seu produto, tá? Então, não é porque você fez aqui que vai jogar ele dentro de um arquivo. Você tem que fazer com que essas informações sejam úteis.
E são muito, muito úteis. Né? E já respondendo essa pergunta, uma das primeiras vantagens é que quando você trabalha, como eu falei, pode ser manual, você pode preencher manual e alimentar o sistema. Pode ser digital e quando você trabalha o laudo digital, automaticamente o sistema já é alimentado, né? Você vai entender o porquê disso na demonstração prática. Mas o fato é que quando você usa os laudos 100% digital, ocorre uma otimização de tempo. Por quê? Porque você não vai estar fazendo esse preenchimento com duplicidade, digamos assim. Teoricamente, você faria o quê? Você estaria no seu controle de qualidade, na sala, você faria as análises, anotaria, guardava quando fosse mais tarde, você colocaria no sistema, por exemplo. Alimentaria o sistema. Isso. Uhum. Você colocando direto no sistema, você está fazendo os testes. Já está gerando o computador do lado, você já está alimentando ele com as informações. Uhum. Então, você não vai precisar ficar escrevendo cada item, colocando a especificação e o resultado. Já está tudo no software. Então, você vai se preocupar apenas com os resultados. Então, fica bem mais rápido. Em executar os testes e alimentar o software. Né? Então, essa etapa de escrever, você já ganha tempo de estar escrevendo no laudo de forma manual. Sim. Segundo benefício, integração de informações. Quando você alimenta o software, você já... essa integração já acontece com o laudo, né, as informações do laudo e com os parâmetros da matéria-prima. Ao invés de você alimentar lá de forma manual os parâmetros da matéria-prima, você preenche com o campo e a partir desse campo é geral do laudo e já vai informação, o sistema automaticamente, farmácia já integra essas informações lá para os dados da matéria-prima, referente àquele lote da matéria-prima, que é justamente os dados que saem na ordem de produção. Sim. Terceiro benefício de você estar usando laudos, estar trabalhando com laudo 100% digital, Jorel. Já precisou ter que procurar um laudo de matéria-prima dentro de um arquivo morto? Eu já tive. E foi, assim, caótico. Porque era papel, várias pilhas por mês, de várias notas fiscais, por anos. Aí você tem que ir lá caçar e procurar de um por um. Uhum. No sistema, não. Você procura aquele lote que você tem a nota fiscal, né? Ou então diretamente o lote, e você já acha lá. Então é muito mais rápido de você fazer essa rastreabilidade, de você conseguir de volta essa informação, né? Agora, algumas visas, preste muito bem atenção, algumas visas não aceitam que os seus laudos sejam 100% eletrônicos. Uhum. Tá? Então, você gera o laudo digital, vai ficar muito mais fácil e rastreável. Sim. Mas você também vai imprimir e anexar ao laudo do fornecedor. Sim. Você imprime o laudo do fornecedor, porque muitos também estão enviando na forma digital. Imprime o laudo e anexa a seu laudo, mesmo digitalizado, mas impresso. Aí cada local tem sua legislação, digamos assim, não tem, né? A legislação universal. Interpretação, né? E assim, não tira a praticidade que o fato de estar no digital, né? De você precisar imprimir. Não vai tirar essa opção de você conseguir ficar todo digital. Então você vai ter ali um estoque de laudos, podemos dizer assim, né? Um arquivo. Mais para caso quando a vigilância chegue, mas no seu cotidiano você vai mais pesquisar pelo teu software mesmo. Então é ganho de tempo no teu cotidiano, de fato. Perfeito. Então, em resumo, vai haver uma grande otimização de tempo, né? Em todos os sentidos. E tempo é dinheiro. Desde em relação ao preenchimento do laudo em si, desde referente à integração das informações, desde o tempo, né? O seu tempo é otimizado quando você vai precisar buscar. Já aconteceu, inclusive, não buscar só laudo para Visa, mas tem uma matéria-prima que você
vai usar, né? E você percebe uma característica diferente dessa matéria-prima. Interagiu com alguma coisa, né? Então, você vai buscar lá nos parâmetros de controle de qualidade. Então, Sim. o sistema estando bem alimentado, ter laudo ali, né, já eletrônico, vai facilitar muito, muito a tua vida, Farma. Você não tem noção. E quando se fala em testes, né, que foi uma das etapas, né, não tem como eu falar em liberação de laudos, Sem fazer testes. em emissão de laudos sem os testes, né? Então, de fato, eu tenho que fazer na prática. Por isso, se você ainda tem dúvidas em relação aos testes em si, não deixa de fazer nosso curso de controle de qualidade aplicada em farmácia com manipulação. Vou deixar o link aqui, Farma, e se inscreve agora. São aulas 100% online e ao vivo, né? Fazemos práticas, demonstrações práticas e essas aulas ficam gravadas por 30 dias para você consultar quantas vezes você quiser, tá? Então não perde essa oportunidade. E quais são os testes que tem que estar ali relacionados às matérias-primas, tá? Que tem que estar ali nos laudos. Então, né, existe uma lista, né, de testes que você precisa ter tanto no laudo do teu fornecedor como no teu laudo interno, tá? Mas os principais aqui, características organolépticas, pH, solubilidade, densidade e ponto de fusão. Então, esses são todos os testes, mas o que vai importar aqui pra gente aqui agora, os resultados. Uhum. E o que você vai fazer com esses resultados? Você vai colocar numa folha e esquecer? Não. Você vai colocar eles no software, no sistema, certo? E a partir do momento que você coloca esses resultados dentro do software, eles vão gerar duas coisas, né? O arquivo digital, né, que a gente está falando aqui o tempo todo, né, desse laudo, mas também uma eficácia no teu software no quesito cálculos. Então, por exemplo, quando você vai lá fazer a inclusão de uma fórmula, de uma cápsula, o teu software ele pega a densidade que você alimentou nele e calcula quanto de recipiente, qual é a cápsula que vai. Se você simplesmente copia o que tem no laudo do fornecedor, pode ser que não dê certo. Ou então, se você, para cada fórmula, faz o teste da proveta, é mais um trabalho. Então, se você já faz o controle de qualidade, faz o teste de densidade, já coloca no sistema, são várias etapas que você vai otimizar na tua produção. Uhum. Então, o controle de qualidade, ele não afeta somente o próprio setor, não só a questão da garantia da qualidade, mas também da produção de toda a farmácia, tá? Tanto de produção como de dispensação até, né? Total. Jorel, então vamos explicar para os nossos seguidores como acontece na prática. Vamos fazer essa alimentação do software na prática? Eu vou pegar aqui o meu assistente, computador. Tá? Mas antes, Jorel, eu queria, né, na minha prática, Alana, como farmacêutica, eu usava 100% manual, tá? E eu falo isso de forma muito humilde. Eu não tinha essa tecnologia ao meu favor há 10 anos atrás, mas a partir do momento que o Prime Farmácia ele começou, já tem um bom tempo que ele começou, né, a oferecer isso, a gente foi inclusive implementando nos nossos clientes. A gente fornece, né, um serviço especializado de terceirização de pessoal para o controle de qualidade, e o Jorel ele faz o controle de qualidade, ele visita algumas farmácias e treina a equipe ou desenvolve os testes, tá? E Jorel, me fala um pouquinho da tua experiência sobre essa transição do manual para o digital. Sinceramente, no começo, porque assim, era um software que eu não mexia nessa parte. O começo foi muito difícil, porque... A transição porque, do manual para o digital. Primeiro porque era um setor que eu também nunca tinha mexido na parte de sistema, né?
E apesar de ser os mesmos testes, é como a gente fala, é uma comunicação, né? Então eu precisava entender como é que o sistema entendia as informações que eu queria dar para ele, né? E aí, no começo foi um pouquinho mais devagar, mas com o passar do tempo valeu muito mais a pena, porque, como eu falei, é você fazer o teste e alimentar, fazer o teste e alimentar. E quando você vai pro papel, você tem que escrever lote, nome da matéria-prima, lote, quantidade, quanto que foi de amostra. Você vai escrevendo isso tudo, e depois disso tudo que você começa a fazer os testes. Então basicamente dobrou, vamos dizer assim, uma produtividade de análise, porque metade do meu tempo eu passava escrevendo. Né? Eu lembro, Jorel, como foi na Farmácia X, Alana? Eu passei algumas horas só preenchendo os laudos inicialmente, né? Deixando tudo pronto para posteriormente te alimentar com os resultados dos testes. Tem um ponto que é importante frisar também. Foi necessário o que para implementar essa parte digital? Já tinha computador no controle de qualidade? Porque, um detalhe, pessoal, muitas vezes, em algumas farmácias, o almoxarifado é junto com o controle de qualidade, já tem um computador ali, né? Não precisa de um computador especificamente só para o controle de qualidade. Claro que se você puder investir o quanto antes em um computador para o setor, melhor. Mas nesse caso, já teve... Não. Ele teve... Hoje, agora, eu tenho um computador que está à disposição, na verdade, dividindo comigo e com o almoxarifado, que geralmente ele é utilizado só para rótulos. Então, ele basicamente fica só comigo. Né? Mas antes, não. Então, no começo, eu ainda tinha que pelo menos escrever os resultados e depois alimentar. Então, escrever no folhinho de papel. Isso, de forma simples. Eu ainda tinha que o processo de escrever, mas algumas informações como nome de matéria-prima, lote, com quantidade já estava. Então já deu uma otimizada. Então foi aos poucos otimizando cada vez mais. Hoje em dia eu só vou direto no computador mesmo. E o que eu quero te falar é que para você otimizar, você tornar a tua farmácia mais digital, implementar tecnologia, ou usar mais ainda as ferramentas que teu sistema de gestão oferece, não precisa você estar 100% preparado, tá? Você não precisa ter as melhores máquinas. Comece com o que você tem, mas comece. E aos poucos você vai otimizando. Então, para você que quer deixar a tua farmácia mais tecnológica, deixar os teus laudos mais digitais, né? O Jorel, né? Nós vamos te explicar aqui na prática como funciona essa emissão dos laudos pelo software. Isso. Então, né? Esse aqui é o nosso queridíssimo Prime Software, tá? E aqui o controle de qualidade está dentro de movimentos, de produtos e controle de qualidade. Como eu falei para vocês, o controle de qualidade não é só matéria-prima, ele também é controle em processo. Então, peso médio e conferência. Você quer um vídeo sobre peso médio? Deixa aqui teu comentário. É um ótimo tema. Quem sabe, hein? Vamos ver se o pessoal gostaria desse tema. Deixa aqui teu comentário e pede que a gente faz. Isso. Lembrando que é claro que a gente já fez toda a parte de inclusão da matéria-prima, entrada de nota fiscal, fizemos todas as adequações e de fato estamos indo para os testes, tá? Estamos aqui em mãos que a gente estava o tempo todo mexendo, né? Isso aqui é um laudo que eu fiz semana passada para um cliente nosso e eu vou utilizar ele para colocar aqui as informações e para vocês conseguirem visualizar os resultados de se utilizar um laudo digital, tá? Então aqui no caso era a vitamina D. Deixa eu pegar a vitamina D. Então simplesmente aqui você vai selecionar a vitamina D que você quer e ele vai pedir aqui qual é o lote, tá? É claro que esse daqui é um lote fictício, tá? O nosso sistema aqui ele é bem para
aprendizado, ele não reflete nada real, tá? Mas para fins educacionais. Isso, fins educacionais. Era essa palavra que estava faltando, tá? E aqui eu posso colocar o peso molecular. Deixa eu ver se esse lado aqui tem, né? Tem. Então aqui eu posso colocar 384,6. Ah, Jorel, mas para que serve peso molecular? Moléculas são absorvidas mais facilmente dependendo do peso molecular. Então, caso seja uma informação que você queira, você vai ter. Você não vai precisar caçar folhas, tá? Tem outras informações como concentração ou teor, né? E aí sobre teor, hein? Já temos aqui no canal, inclusive. Densidade, umidade, isso tudo vai influenciar no fator de correção que o seu software ele vai calcular, tá? Se for, por exemplo, um lactobacillus, né? Um probiótico, quanto de UFC por grama o teu laudo diz que a tua matéria-prima tem e sempre muda, tá? Principalmente de lactobacillus, então você tem sempre que atualizar. Tá, lote a lote. Isso. E também tem a opção, existe um espaço para o I por miligrama, que é a nossa opção aqui. Então eu vou colocar o que tem no laudo do fornecedor, que aqui são 40 milhões de UI por grama, aqui é em miligrama, então eu vou colocar 40 mil. Né? 1, 2, 3, pronto, perfeito. E também existe o espaço para o TR, né, que é uma unidade enzimática. Então, a gente sabe que tem toda uma peculiaridade quando a gente fala de enzimas. Então, se vocês quiserem, então também que a gente fale de como colocar essas informações no sistema, a gente faz também, tá? E aqui a gente precisa colocar o nome do funcionário. Você só consegue avançar para realmente os testes quando você coloca quem é que está executando, nesse caso aqui específico, a amostragem. Ana. Vou colocar uma Ana aqui qualquer. Ana. Já que não tem a Lana? Eu acho que tem a Lana. A sua... A Lana não. Vamos só colocar... porque você é especial. Com 2 L's. A data. Então... 2023. E quanto que foi feito de retirada? Ela colocou aqui? Não. Eu vou colocar que foram 3 gramas. Nesse caso foi. 3 gramas. E pronto, a partir daqui eu já posso começar a fazer os meus testes de fato, tá? Então, até agora nós só alimentamos, isso, tá? Claro que o processo aqui é um pouco mais devagar para você entender. Mas na prática isso é muito rápido, sim, né? Que é como se você alimentasse, anotasse tudo aqui em relação aos dados da matéria-prima, tá? Isso. E aí nós vamos para os testes, tá? E aí eu vou preencher eles aqui de forma mais rápida, então vai ter um corte rápido para vocês só verem o resultado final mesmo, tá? Então já alimentei todas as outras informações, deixamos por último mais uma só para exemplificar para vocês, que vai ser o ponto de fusão, certo? Então essa descrição da especificação é a tua especificação, que pode ser a do laudo, ou pode ser a da farmacopeia, enfim, a referência que você tem, que você usa, ok? Então aqui eu tenho que a especificação é que o ponto de fusão da vitamina D é cerca de 85 graus Celsius, tá? Está exatamente assim na minha metodologia. Por que cerca? Só um parênteses, porque na realidade o termo correto, inclusive, é faixa. É faixa, né? Mas assim,
isso para mim é indiferente. Uhum. Por isso que não é um resultado preciso. É uma faixa que a gente inclui. Muitos fornecedores já colocam, e alguns sistemas têm também, de faixa de fusão. Uhum. Né? Nesse daqui, por exemplo, tá... Aqui, ó. Ponto de fusão. Desse lado. Uhum. E a metodologia, né, que é conforme a farmacopeia, ou aqui que você utilizar, né, aqui é só um exemplo, farmacopeia brasileira, você coloca a edição, enfim, tá? E o resultado, né, que é o resultado do seu teste, né, no meu caso, o meu aqui deu de, como a Lana Perry falou, não é um ponto, é uma faixa, então é um intervalo. Então foi de 80 graus Celsius a 82 graus Celsius, certo? E aí eu vou incluir, certo? E pronto, eu fiz aqui os testes, coloquei os testes. Ó, então você percebe que existe a descrição dos testes, Qual certo? é o teste que você coluna, fez? A descrição da especificação, que são os parâmetros farmacopeicos, e o seu resultado na última coluna. Essa última colunazinha é como se você ticasse, né, se está conforme ou não. Então tem um okzinho e você tica. Está dentro das especificações? Sim, você tica. Está fora das especificações? Não. Então, você teria que abrir um relatório de não conformidade, né, para implementar as ações corretivas e investigar, refazer os testes, enfim, tem todo um passo a passo aí para você fazer em caso de não conformidade. Isso, aí Esse é um tema, inclusive, do curso de controle de qualidade. Isso. E aí, caso ele realmente dê não conforme, esse aí você realmente não vai colocar como conforme, obviamente. Então, ele vai aparecer que você fez o teste de fusão, a sua referência era essa, o seu teste foi esse, por isso que deu não conforme, certo? Prosseguindo, né? Então, vamos finalizar com quem foi que fez a análise. Então, vamos dizer que foi essa própria Ana fictícia aqui. Que pode ser um analista, pode ser um técnico, pode ser um estagiário, supervisionado por um farmacêutico, claro, ou o próprio farmacêutico. Agora, no caso de alguns dos nossos clientes, eles nos contratam para que o nosso consultor execute esses testes. Por quê? Porque a gente sabe que o farmacêutico ele tem muitas atribuições, às vezes não tem técnico disponível para, o técnico está todo ali na produção, então é importante você delegar essa atividade para uma pessoa em específico, fato, tá? Como atividade prioritária. Liberou todas as matérias-primas, aí pode ir para outro setor, tá? Então é importante frisar. Então, se não for o farmacêutico que for executar, deve ter, né, que o técnico, o executor, lá no laudo deve constar, mas deve sim, obrigatoriamente, ter a assinatura do farmacêutico que está supervisionando o setor, que sim, pode ser o farmacêutico responsável. Antes de mostrar o laudo, Jorel, vamos explicar sobre algumas dessas funções abaixo? Ele tem uma função de assinar, então é uma assinatura digital, né? Aqui a gente não tem uma assinatura gravada, mas você anexa e isso já sai direto no laudo, né? Gerar perda, no caso, quanto que você usou durante o teste, isso vai ser descontado na tua matéria-prima. Muito importante. No teu estoque, então isso vai evitar erros de estoque, né? Digitalizar, ele vai lhe dar a opção de anexar, por exemplo, o arquivo digital do laudo da matéria-prima que você recebeu. Então, você recebeu por e-mail e está no seu computador. Você vem aqui e coloca o laudo do fornecedor, né? Perfeito. E os laudos propriamente ditos, tá? O relatórios e consultas é mais para a gente localizar os laudos anteriores. Na verdade, a farmácia tem várias formas diferentes de localizar esse laudo, então você pode fazer de formas bem diferentes o que for da sua escolha, né?
Quando a gente clica em laudos, a gente tem duas opções. Tanto uma ficha de controle de qualidade como um laudo interno de análise. No caso, a ficha de controle de qualidade é mais resumida, né? É mais um documento mais simples e mais rápido, né? Ele tem algumas outras informações, como a análise microbiológica, que não é feita de forma interna, e aí você pode preencher em uma outra aba que vai sair aqui, tá? Mas realmente que tem todos os dados que a gente preencheu anteriormente é justamente o laudo interno de análise. Que coisa linda! Então eu tenho a amostragem, eu tenho quanto que foi retirado de amostra, todas aquelas informações que a gente preencheu. Quem executou cada etapa, qual funcionário executou a amostragem, qual funcionário realizou os testes. Isso é muito importante para quê? Para rastreabilidade. Isso. E aqui no final, todos os testes que foram executados, especificação, resultados e se está conforme ou não conforme, né? E aqui, se eu tivesse colocado a assinatura, né, ela sairia aqui. A assinatura e as informações da farmácia no rodapé. Muito bom! Gente, você viu como é muito simples? A alimentação de dados de forma muito prática. Quando a gente não conhece, né, a ferramenta, parece algo muito obscuro, mas fala com o teu sistema de gestão. O pessoal da Prime Farmácia é super solícito, inclusive, são super atenciosos, então vai ser, com certeza, rapidamente eles te passam esse treinamento, eles te passam todas as coordenadas. Vou deixar aqui o link, tá, para você entender mais. Vou deixar aqui um QR Code, você que está assistindo na TV ou no computador, para você entrar em contato com eles. Então é isso, Jorel. Muito obrigada a você que está participando. Espero que agora você trabalhe, aplique cada vez mais a tecnologia na tua farmácia com manipulação, que vai fazer toda a diferença nos teus processos, na qualidade do teu produto final. Quer aprender mais sobre controle de qualidade, processos, testes? Inclusive, Jorel vai estar conosco também. Nós te mostramos na prática sobre os testes, sobre o passo a passo de forma muito detalhada. Vem com a gente, clica aqui no link da descrição e faz sua inscrição agora. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Não deixe de se inscrever aqui e ativa as notificações para que sempre você seja notificado sobre as nossas aulas do canal. E aí, Jorel? Vai dar o likezinho ou não vai? Vai. Se não der like, o quê? A base quebra. A base quebra. Te vejo no nosso próximo ABTEC, no nosso próximo Dica Manipule. Até lá! Tchau!